Olá, eis o próximo vídeo. A gente está aqui no Parque de Madureira e queríamos comentar sobre um livro que a gente leu, Projeções Assistenciais, de Mariluz Andrade. Ela é uma pessoa que faz experiência fora do corpo e eventualmente nós vamos comentar algumas experiências dela, sempre, claro, nos limites da nossa ótica, a ótica espírita. Ela mesma não é espírita, mas as experiências são totalmente coerentes com o conhecimento que a gente possui na doutrina espírita. A narrativa que a gente quer falar dela hoje, nesse momento, é sobre a experiência que ela faz. Ela fez desdobramento lúcido, né? Projeção astral, viagem astral, totalmente lúcida. Isso é muito interessante, porque ela acaba tendo experiências e ela ao narrar essas experiências, a gente consegue perceber, né, como o nosso conhecimento, o conhecimento espírita, ele é uma realidade, né? Então, primeira coisa, a experiência dela, a gente vai contar mais ou menos. Ela se viu levada pelos mentores num veículo. Ela percebeu que nesse veículo ela não estava sozinha. Haviam outras pessoas projetadas, ou seja, outras pessoas desdobradas fora do corpo, encarnados. Eles estavam nesse veículo e ela percebeu que nesse veículo eles estavam sendo levados para regiões inferiores, que a gente costuma chamar na doutrina espírita regiões umbralinas, umbral, né? E lá nesse veículo, quando eles chegaram no local designado pelos instrutores espirituais, eles foram designados a retirar pessoas que estavam nessas regiões cheias de lama, gritaria, escuridão. E aí ela fez o trabalho, pegou, resgatou uma pessoa. Ok, essa foi a experiência dela. A gente está resumindo. Pois bem, percebam bem, a experiência dela já é algo que a maioria de nós não vamos ter, e uma vida inteira. A maioria de nós não vai ter a possibilidade de fazer algo assim totalmente lúcido e consciente. Então a primeira questão, que é bem curiosa: por que eles foram levados para essas regiões num veículo? É a única opção? Não, não é a única opção. Mas tem duas coisas que o veículo permite. Primeiro, um menos transtorno quando você vai descendo de vibração, porque você acaba, como encarnado, a interação com o ambiente astral, ela é, em geral, penosa quando você vai para regiões muito inferiores. Então, todo o processo de ida às regiões inferiores, assistido, né, por mentores, ele vai ter a cobertura de alguma forma, e as equipes extrafísicas, as equipes espirituais, elas irão trabalhar de forma diferenciada para que o encarnado esteja lúcido e não queira voltar, porque obviamente são lugares horríveis. Então há uma tendência, não no caso dela que já é experiente nesse caso, mas há uma tendência natural de você ver, e a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, quando você vê situações dantescas, né, bestiais, apocalípticas, de você querer voltar para o corpo. Isso é uma tendência natural, instintiva do ser humano.
para a gente vencer isso, a gente tem que aguçar o sentido assistencial. Entender que todo esse trabalho é assistido e que os mentores proporcionam todo o cuidado do mundo. Não vai ser ali que você vai desencarnar, nem você vai ficar obsediado, porque há todo um amparo. É o contrário. Fazendo aquilo é nosso certificado de emancipação espiritual. É justamente o contrário o processo, né? E aí, mas claro que o veículo ele vai diminuir a pressão que esses ambientes deletérios fazem no encarnado. Segundo, permitir um deslocamento rápido, multidimensional. A tendência, quando você vai baixando as vibrações, há uma tendência natural de dificuldade, até mesmo para desencarnados, não muito preparados, jejunos no trabalho assistencial, tá? Os veículos não são só para encarnados, não. Os veículos também servem para desencarnados, pessoas que já estão lá no mundo espiritual, mas estão trabalhando, mas não são ainda não tem amplo domínio emocional. Ou seja, nós desencarnados, né? Espíritos de terceira ordem. Então esses veículos, eles vão permitir a rapidez do processo. Porque quanto mais denso a frequência, o plano, quanto mais denso ele for, mais pesado fica se locomover nele. Então é muito mais fácil você já ir com o veículo e a partir disso você sai já na região específica, faz o resgate, leva para o veículo ou leva para o local determinado e vai embora. Não necessariamente a volta precisa ser com o veículo, porque voltar, se for voltar para o corpo, é papum. Ok? A outra questão da experiência dela é as oportunidades que o mundo espiritual, que a experiência psíquica, que o conhecimento espiritual nos proporciona. Enquanto a gente estiver falando, né, muita gente é ortodoxa no movimento espírita, né? Ela só aceita coisas de livros do século XIX. Não é para essas pessoas que esse vídeo se dirige, obviamente. Mas para aqueles que entendem que o conhecimento espírita é um rasgar dos véus do mundo espiritual e que nós somos espíritos e inevitavelmente o conhecimento espírita é justamente para que a gente sensibilize, aguce o espírito que somos nós, obviamente que o sentido assistencial vai nos movimentar. Nós vamos começar a entender como todos nós estamos prisioneiros da matéria e dos valores do mundo, mesmo desencarnados. Então, percebam bem, essas regiões que ela foi, eram 3 pessoas desdobradas. As 3 resgataram pessoas. Por mais tempo que essas pessoas que elas resgataram estivessem lá, elas saíram de lá. Elas não ficaram lá para sempre. Elas foram resgatadas, levadas para alguma instância no mundo espiritual, tratadas, cuidadas, instruídas e postas para reencarnar. Esse simples movimento já mostra para nós o sentido assistencial da vida. O sentido assistencial da vida. E como toda a questão moral não é uma questão punitiva, mas é uma questão de você fazer a lei da economia de males, ou seja, poupar o seu tempo para não se prender a sujeiras psíquicas, a ilusões da matéria,
a ilusões do domínio, a ilusões da riqueza, a ilusões do prazer. Porque a matéria, ela vai ser aquilo que nós construímos. Ela terá exatamente o valor que nós dermos. O conhecimento espiritual nos ajuda a entender que nós vivemos, como muitos povos indígenas falam, nós somos partícipes da criação. Nós não somos os destruidores, os exploradores. Nós não viemos aqui para lucrar, para corromper, para o lucro. O lucro não é o sentido da vida. Então a gente começa a perceber, tem até um livro do Ayrton Krenak que ele fala: a vida não é útil. Não é por aí essa coisa do utilitarismo que corrompe. É comunhão, é convivência, é compartilhar as coisas. Esse sentido amoroso. Quando a gente lembra das palavras do Cristo, ama como se fosse você. O nosso mundo foi construído para nos jogar no umbral, para nos jogar no remorso, no medo, no rancor, na disputa, no ódio, na vampirização energética do outro. Então essa simples experiência mostra para nós como nós somos transcendentais, como urge nós priorizarmos o que realmente nós somos. Essa ida dela é o que eu desejo para mim e para todos vocês que estão nos ouvindo. Um outro aspecto desse mesma experiência dela é específico para as pessoas que trabalham com a reunião mediúnica. Ela foi desdobrada a partir... Ela estava em casa, desdobrou, foi levada pelos mentores. Muitas vezes o médium está na reunião mediúnica e poderia ter experiências muito parecidas. Nós já tivemos com médiums experiências assim. Mas muitas vezes a redução do que se vê é necessário, porque senão o médium ele fica tão perturbado, tão emocionado, que ele perde a possibilidade da assistência. Então, aos médiuns de reunião mediúnica, é lógico que nós não temos como perder a sensibilidade, mas a comoção não pode superar a vontade de socorrer. Então imagine que está tendo uma enxurrada, né? Uma enxurrada. Eu vou ter que parar aqui, tá vendo? Gente. E aí, dá para fazer na própria reunião mediúnica, quando os mentores levam as pessoas para essas regiões, dá para fazer e usufruir da lucidez, que vai enriquecer a gente desse sentido espiritual da vida. A lucidez quebra o ranço, a imposição que a matéria faz na nossa personalidade. E isso vai dar a gente, cada vez mais, a construção interna de que nós somos espíritos. E que tudo isso aqui é uma experiência de aprendizado. Então a gente diminui o rancor, a mágoa, as coisas, o vitimismo. Então a experiência espiritual, ela é oportunidade para nós olharmos o mundo, a nós mesmos e tudo, não como a matéria nos determina, mas como o espírito imortal que nós somos. E para isso acontecer, nós precisamos, sem perder a sensibilidade, entender que a nossa ignorância, ela realmente nos fez tomar atitudes muito lastimáveis. Nós lembramos que numa experiência que nós tivemos na nossa reunião,
de uma pessoa, um adolescente, que está com problema de saúde grave. Uma adolescente de 15 anos que está com problema de saúde grave e que nós colocamos na nossa reunião para orar e vibrar. E o médium viu cenas horrorosas, abriu, né? Horrorosas dos tempos da escravidão. Ou seja, esta pessoa, que hoje tem 15 anos, ela era homem na outra vida e escravizou e maltratou muitas pessoas de forma horrenda. E isso hoje repercute no organismo desse mesmo espírito, hoje reencarnado como adolescente mulher de 15 anos, com uma série de problemas sucessivos de saúde. E o médium, ao ver as cenas, eu estava olhando para o médium abaixou a cabeça e fechou os olhos. Como se a gente estivesse vendo um filme ruim, né? Cenas ruins, cenas violentas de um filme. O médium fez o mesmo movimento. Ele não sabia que eu estava olhando para ele. E ele, ao narrar o que ele viu, ele fez o mesmo movimento. Com certeza, gente, não é uma experiência agradável ver retrocognições patológicas. Mas a espiritualidade proporcionou isso apenas para que a pessoa pudesse entender o contexto, que tudo estava certo. Que o problema era uma repercussão kármica, fruto de mais escolhas de vida. E a gente procurou, né, a partir dali, proporcionar vibrações positivas, vibrações fraternais, carinhosas, porque todos somos vítimas da nossa ignorância. A ignorância da matéria, que faz com que a gente tome atitudes lastimáveis uns para com os outros. E, consequentemente, arcamos com as consequências disso no futuro. Daí que essa vivência eu coloco junto com a dessa projetora, que é justamente porque ela não sabe. No caso, ela não sabe, ela só resgatou, ela não sabia, pelo menos ela não narrou no livro, o porquê daquela pessoa que era uma mulher, está lá naquelas regiões. Mas a situação é a mesma. Para nós que ainda estamos aqui e não fomos ainda convidados vibratoriamente puxados para regiões umbralinas, fica aí para nós as recomendações. O modelo para a nossa conduta, como está lá no item 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus, não pela pessoa dele, mas pela prática do amor, da caridade, do desapego. É nesse sentido que Jesus é o modelo. Então fica para nós aí essas reflexões. Tá chegando aqui música que vai atrapalhar um pouco a nossa experiência. Até o próximo vídeo, gente.